Vamos conversar sobre engenharia reversa? Você sabe o que é engenharia reversa? Como que funciona a técnica? Como que você pode usar? Por que as pessoas usam engenharia reversa para cometer crimes, roubar produtos? E vamos também tentar entender por que essa técnica sempre é associada a algo mais maligno, mas que na verdade é uma técnica que você pode usar tanto para o seu estudo quanto para o seu desenvolvimento. Nesse vídeo eu não vou só conversar contigo sobre esse assunto, mas eu também vou te mostrar na prática, eu aplicando essas técnicas de engenharia reversa em um projeto que eu estou desenvolvendo, e também eu quero te apresentar uma ferramenta com inteligência artificial que vai te ajudar a fazer engenharia reversa, que vai te ajudar a estudar com base em projetos prontos, projetos que de fato funcionem, e isso vai te ajudar também a desenvolver produtos, caso você já tenha passado por essa fase de ser um estudante de eletrônica, já está na fase de desenvolvimento, isso com certeza vai te ajudar a desenvolver melhor, mais rápido e de maneira mais eficiente também. Vou te mostrar tudo isso no vídeo de hoje, enquanto a gente fala sobre engenharia reversa, que eu tenho certeza que esse vai ser um papo muito legal. Olá, eu sou a Júlia, eu sou engenheira de computação, eu trabalho com hardware já há 5 anos aqui no Brasil. Desde a época que eu estava na faculdade, eu já amava a área de eletrônica, já tinha desenvolvido alguns projetinhos de um jeitinho um pouquinho mais robista quando eu estava na faculdade, e hoje em dia minha especialidade é realmente fazer isso aqui, né? Tornar as minhas ideias em projetos robustos, né? Então, feitos com placas de circuito impresso, projetados de maneira profissional, com componentes eletrônicos, soldados, muitas vezes SMD, no processo às vezes até de solda diretamente na fábrica e não na bancada, apesar de eu fazer também bastante solda aqui na bancada e filmar bastante desse processo para vocês, para compartilhar também as minhas técnicas. Se você gosta de eletrônica, se você gosta de desenvolvimento de projetos, considere já se inscrever aqui nesse canal que está crescendo cada vez mais, porque por aqui eu te mostro um pouco da minha vivência nesse universo de tecnologia. Te mostro o meu dia a dia de trabalho, te mostro os projetos que eu estou desenvolvendo, vários desses projetos são para estudo, alguns deles se tornam de fato produtos, então eu estou sempre atualizando e desenvolvendo algo novo junto com vocês, especialmente nas lives, hein? Se você quer me ver ao vivo aqui, já marca na sua agenda, 8 horas da noite, na segunda, terça, quinta e sexta, eu estou ao vivo sempre aqui no YouTube, então já se inscreve por aqui para me encontrar online e a gente trocar uma ideia também. E no nosso vídeo de hoje, a gente vai falar sobre engenharia reversa. E o que é um POI? Vamos lá, vamos começar. O que é engenharia reversa para quem só ouviu falar esse termo algumas vezes, sempre associar algo ilegal? Vamos entender o que é engenharia reversa. Engenharia reversa é quando você tem um produto, um desenvolvimento, algo pronto já, e você precisa entender como aquilo funciona para você poder aplicar os mesmos conceitos em um novo desenvolvimento. Então vamos pegar aqui com um exemplo o que eu tenho aqui, né? Esse projeto aqui ele tem um microcontrolador, ele toca música, ele tem um botão aqui, se eu clico aqui ele começa a tocar a música. Então vendo esse produto pronto, eu me interesso por essa aplicação, por essa funcionalidade e eu tento a partir do processo de tentar desmontar esse produto, a partir do processo de tentar identificar qual componente usado e ir buscando informação sobre esse componente, esquemáticos desse componente, datasheet desse componente eletrônico, recriando as funcionalidades que eu vi prontas. Esse processo ele é muito interessante porque muitas vezes a gente observa algumas funcionalidades em produtos prontos e a gente entende que se a gente adicionar aquela funcionalidade com um projeto que a gente já está desenvolvendo ou pegar aquela funcionalidade, adicionar uma melhoria, a gente vai conseguir desenvolver um produto novo que tem uma inspiração ali no produto original, mas que de fato não é o produto original. Muitas vezes a engenharia reversa ela vem para estudo, para a gente conseguir compreender como alguma coisa foi feita para que a gente possa continuar um desenvolvimento. O processo de engenharia reversa também ajuda muito nós estudantes, eternos estudantes também, assim como eu, assim como você, se você está na universidade, se você ainda não entrou na universidade, se você é apaixonado por eletrônica, se você já está no campo, você é um eterno estudante de eletrônica, então para nós estudantes é muito, muito, muito interessante esse processo quando a gente observa uma funcionalidade, a gente já vai apitando vários alertas assim na mente, pensando, nossa, será que usou tal componente? Será que usou tal técnica? Será que isso é aquele circuito que eu vi uma vez? Será que aquilo em funcionamento, como que será que isso funciona, como que será que essa lógica foi construída? Então esse processo de você tentar entender, compreender, desmontar alguma coisa para compreender como que ela foi feita, para você ou replicar, ou apenas compreender e estudar, ou melhorar, é muito interessante e traz muita riqueza quando a gente está nesse processo de compreender novos projetos, compreender novos produtos, desenvolver coisas novas. É claro que em alguns casos você provavelmente já deve até ter casos que já apitam na sua mente. Se você quiser descrever para mim aqui embaixo, eu vou adorar conhecer os casos que você acabou pensando sobre.
É claro que existem casos onde as pessoas utilizam isso para fins não tão legais. Então, quando alguém pega um produto pronto, compra um produto pronto, com essa intenção de desmontar, tentar entender como o circuito eletrônico foi feito, replicar esse circuito e reconstruir algo que é exatamente igual ao anterior, claro que isso é uma cópia. Muitas vezes isso é um crime, né? Então é por isso que muitas empresas também acabam criando proteções dos seus produtos ou às vezes até escondendo segredos industriais, dificultando ali o processo de engenharia reversa nos produtos que as empresas querem proteger a todo custo, porque não querem que cópias sejam realizadas. Mas existem outros casos, por exemplo, de empresas que deixam seus produtos abertos e livres para que todos possam replicar, tanto realizando cópias quanto realizando alterações e melhorias. Um caso que é muito famoso é o do Arduino, por exemplo. Eles expuseram todos os esquemáticos, toda a fabricação, todos os componentes do projeto original com o intuito de que as pessoas de fato construam as suas cópias para que essa tecnologia possa ser difundida no mundo inteiro, e não é à toa que deu muito certo, né? Então vamos lá, como que você pode aplicar essas técnicas de engenharia reversa nos seus desenvolvimentos também? Vou te mostrar uma ferramenta que normalmente eu uso por aqui, que me ajuda com esse processo, que é uma ferramenta que traz para mim um portfólio muito grande de projetos já desenvolvidos, e principalmente de esquemáticos prontos com componentes eletrônicos que eu pretendo usar. Então é uma ferramenta que ela é muito poderosa e que me ajuda muito a entender como aplicar determinada eletrônica ou como aplicar determinado componente eletrônico no circuito, sem mesmo eu nunca antes ter pesquisado muito sobre esse componente. Então é muito mais fácil a gente partir de um projeto que a gente já tem o esquemático, já tem o componente eletrônico ali, e a gente está estudando em cima dessa eletrônica que de fato funciona, e é por isso que a engenharia reversa ela é tão famosa, porque ela parte de um local onde já existe algo que funciona e a gente consegue saber como isso funciona e criar uma melhoria em cima disso. É muito mais fácil esse processo do que criar algo do zero. Então eu vou te mostrar a ferramenta que eu uso e já adianto que ela é totalmente gratuita, que o link tá aqui na descrição desse vídeo, que você pode usar, e inclusive vou deixar o meu projeto que eu vou abrir aqui disponível também no link aqui. Se você quiser abrir o meu projeto e conhecer o meu projeto, você pode fazer engenharia reversa em tudo que eu vou te mostrar aqui também, tá bom? Vamos lá, o nome dessa ferramenta é Celos. A Celos inclusive tá patrocinando o vídeo de hoje. E a Celos é uma ferramenta que utiliza inteligência artificial para desenvolver esquemáticos de circuitos eletrônicos. Então na Celos fica muito mais fácil de você desenvolver um projeto eletrônico, porque você vai partir não de um esquemático, e sim de blocos de funcionalidades do seu desenvolvimento, e a própria ferramenta vai te sugerir os esquemáticos e listas de componentes eletrônicos que cumprem com a função que você pretendia para o seu projeto. Além disso, a gente consegue explorar uma biblioteca muito grande de projetos já desenvolvidos e fazer exatamente esse processo de engenharia reversa que eu tô falando aqui para vocês, onde a gente consegue visitar esses projetos, entender os componentes eletrônicos, entender o funcionamento e aproveitar disso, de uma eletrônica consistente, para continuar o nosso desenvolvimento e o nosso estudo. Lembrando que o link da Celos está aqui na descrição desse vídeo, é uma ferramenta totalmente gratuita e já tem tutorial aqui no canal postado com um passo a passo completo para você desenvolver um projeto utilizando a Celos, para te mostrar como que você pode desenvolver um projeto usando essa ferramenta. Então agora eu vou abrir aqui um projeto para a gente fazer esse processo de engenharia reversa juntos. Bom, quando você entrar na sua conta da Celos, é isso aqui que você vai visualizar. A Celos é uma plataforma totalmente online, então você também não precisa fazer nenhum download. Basta você logar na plataforma aqui com o seu e-mail e você vai conhecer essa página aqui. Você pode tanto criar um novo projeto, que se esse for o caso, você pode assistir o vídeo tutorial que eu já postei aqui no canal, mostrando como fazer esse passo a passo de desenvolvimento de um novo projeto, ou você pode optar por fazer engenharia reversa em um dos projetos compartilhados. E gente, tem muita coisa aqui. Se você está desenvolvendo algum projeto, tendo alguma ideia inicial, é muito legal você vir aqui pesquisar pelo nome da aplicação, porque muitas aplicações comerciais, inclusive, já têm desenvolvimentos aqui prontos para você utilizar, para você conhecer os blocos, para você conhecer os componentes. Então isso aqui é muito interessante. Existem várias fabricantes, inclusive, de componentes eletrônicos, como por exemplo a Texas Instruments, a própria Celos posta vários esquemáticos por aqui, mas olha só, a Renesas, tem muitos outros fabricantes que postam aqui os seus esquemáticos, postam aqui os seus desenvolvimentos. Ó, a Expressif tem muita coisa, gente, com ESP, tem DevBoard, tem projetos IoT completos aqui. Então é muito legal explorar essa área aqui para conhecer os projetos prontos, porque esses projetos são todos livres para você utilizar, livres para você explorar, para você aprender. Então
é muito, 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 muito interessante. Vamos escolher aqui um projeto pra gente explorar. Deixa eu ver algum que tem algum tema bem legal. Eu acho que esse aqui, pra mim, esse aqui é bem desafiador. É um projeto que eu nunca desenvolvi, né? Então, é um assistente de voz, Smart Home. Eu posso tanto visualizar o projeto quanto copiar ele, né? Então, eu vou primeiro visualizar ele aqui pra eu poder ver os blocos utilizados, ó. E quando eu tenho essa visualização, se você for desenvolver um projeto do zero, é exatamente esse aqui o seu primeiro passo, né? Buscar aqui pelos blocos de funcionalidade do seu desenvolvimento, mas o que a IA faz para você é isso aqui, ó. Ela resolve esse cubo e te mostra uma solução aqui dentro. Isso aqui é sensacional, ó, gente. Você ter acesso ao esquemático completo com os componentes eletrônicos, isso aqui é impressionante, impressionante mesmo, porque visualizando isso aqui, você sabe que se você usar esse microcontrolador aqui, o ESP32, da Espressif, esse exato modelo aqui no seu projeto, você já tem um esquemático pronto, funcional, que você consegue aplicar e que ele de fato vai funcionar. E se você parte de uma eletrônica que de fato funciona para você fazer o seu estudo, você está num caminho muito melhor, porque você já tem em mãos algo que funciona, algo que você não precisa se preocupar se o seu estudo tá te levando para um caminho correto. Não, você está partindo de um local correto e agora você pode estudar a fundo esse esquemático para conseguir fazer as outras ligações com os outros componentes da maneira correta e também para usufruir o melhor e poder modificar e continuar aperfeiçoando esse projeto que você está desenvolvendo. Você pode fazer isso para todos os outros blocos existentes ali no projeto principal. Então, ele já vai me dar aqui, ó, uma pré-organização. E eu posso copiar esse projeto, adicionar ele à minha área de trabalho. Quando eu faço essa cópia do projeto, ele vai vir com as configurações iniciais, mas ele não vai vir com o exato esquemático já grudado nos blocos. Mas eu posso voltar no projeto do autor original para ver exatamente quais foram as opções que ele selecionou. Mas eu vou te mostrar aqui como você consegue partir desse esquemático aqui. Agora, com o projeto copiado, ele já é um projeto seu. A partir de agora, você pode modificar, você pode adicionar funcionalidades, você pode excluir funcionalidades, você pode modificar esse projeto aqui conforme for a sua ideia, né? Conforme for o que você quer desenvolver aqui. Vamos partir da ideia que você quer fazer exatamente isso. Você quer fazer um assistente de voz Smart Home. Então você pode vir aqui em resolver esses cubos e agora ele vai procurar cada esquemático, cada sugestão de circuito eletrônico presente em cada um desses cubos aqui, que cumprem com a funcionalidade dele. Muitos desses componentes eletrônicos vão ser os exatos componentes eletrônicos do projeto anterior. E agora, se você quiser inclusive trocar, então, por exemplo, eu posso entrar aqui dentro do cubo, esse aqui é o do microfone, e eu posso conhecer as soluções e inclusive avaliar elas. Eu não quero usar exatamente esse part number, esse microfone aqui, quero usar uma outra sugestão. Ele traz outras sugestões que você pode estudar e que você pode utilizar. Olha só que interessante. A plataforma sempre vai deixar uma sugestão para você, então essa daqui é a sugestão número 1, a indicação ali da plataforma, e quando você selecionar a opção que você quer de fato levar para o seu design, você tem que dar um lock aqui nessa seção. Agora você travou esse cubo aqui no seu projeto, se você fizer outras modificações depois do seu projeto, você pode voltar aqui e ele vai ter exatamente esse componente eletrônico aqui cumprindo essa função com esse esquemático para você. Eu vou dar lock aqui em alguns cubos que eu pretendo usar para esse projeto, porque eu quero passar as próximas etapas para te mostrar até aonde essa inteligência artificial vai te ajudar. Olha só, com todos os cubos agora com o lock, ele vai ficar com esse cadeadinho verde. Eu posso voltar aqui, revisitar sempre que eu quiser. Eu posso escolher outro esquemático, se eu quiser. Eu posso voltar aqui para continuar estudando a eletrônica de cada um desses cubos. Mas o interessante de dar um lock aqui no cubo é que se eu quiser modificar esse projeto depois, deletar, adicionar algo novo, eu não vou perder essa configuração inicial que eu tinha aqui. Então agora eu posso resolver esses cubos aqui em cima, nesse botão chamado Resolve. E com os cubos resolvidos, eu vou ter acesso à Boom List. Então, eu posso gerar a Boom List e agora eu vou ter todos os componentes eletrônicos usados nesse projeto. Todos detalhados pelos blocos das suas funcionalidades, aonde que ele foi utilizado. Essa seleção aqui, ela já vem para mim nesse formato de lista para que eu possa, de fato, utilizar no meu momento de fabricação. Mas todos esses componentes eletrônicos eu já consigo visualizar previamente quando eu estou fazendo aquela seleção de cada um dos cubos. Então, eu posso entrar dentro do cubo, avaliar a solução, ver ali
lista de componentes, acessar datasheet. Aqui de novo eu tenho a parte do datasheet novamente, se eu quiser fazer uma avaliação, olha só, então eu consigo avaliar novamente o datasheet desse componente eletrônico, conhecer a eletrônica dele a fundo, e esse é um processo muito facilitado, porque se você está fazendo engenharia reversa com um produto que está na sua mão, muitas vezes você vai ter que ir buscar pela numeração em cima do chip. Muitos componentes eletrônicos têm essa numeração apagada quando ele vira produto final, e até você encontrar o datasheet daquele exato componente é muito tempo para você conseguir de fato entender como ele funciona e depois fazer aquela ligação, conexão entre os outros elementos do circuito. Então todo esse processo aqui fica muito fácil utilizando as células, até porque todos esses projetos foram registrados com o intuito de que as pessoas utilizem, que as pessoas visualizem, que as pessoas possam usar esses projetos aqui como base para o desenvolvimento de próximos projetos. E falando em desenvolvimento do projeto final mesmo, aqui no final eu posso fazer o download de alguns arquivos, inclusive o arquivo de desenvolvimento desse projeto. Então eu vou baixar aqui no KiCad, porque eu acredito que o KiCad é um software que a maioria de vocês utiliza, é um software 100% gratuito. E agora, nesse momento, de fato, eu baixei o arquivo de desenvolvimento do meu projeto. A partir de agora, eu vou ter meu esquemático, uma pré-organização na minha board, vou te mostrar tudo isso, para você continuar o seu desenvolvimento e continuar avaliando, entendendo essas ligações, construindo as ligações e, de fato, construindo o seu projeto, o seu produto. Você vai ver o quão pré-pronto ficou essa organização aqui, que você vai ficar de boca aberta, tanto quanto eu fiquei na primeira vez que eu usei essa plataforma aqui. Olha só até onde esse processo de engenharia reversa, utilizando as células, pode te trazer. Você tem aqui agora todos os esquemáticos de cada um daqueles cubos que você previamente estudou, que você selecionou para o seu projeto, que você queria trazer para o seu desenvolvimento. Agora você tem ele aqui, pronto para você utilizar, pronto para você modificar se quiser também. Então você pode partir de um desenvolvimento onde você tem, por exemplo, um bloco de microcontrolador que você estudou, que você compreendeu, avaliou as diferentes funções ali, os diferentes blocos que tinham disponíveis, você avaliou, entendeu que esse aqui você queria seguir para o seu desenvolvimento. Agora você tem esse bloco aqui, com todos os componentes necessários para esse microcontrolador funcionar no seu projeto, para você partir o seu desenvolvimento a partir disso. Como esse aqui era um projeto, já funcionar um projeto completo, né? Ele já tem um propósito, eu tenho aqui todos os esquemáticos, todos os componentes aqui previamente selecionados. O que é interessante fazer é, nesse momento aqui, fazer uma revisão. Não é interessante você seguir com nenhum desenvolvimento se você não compreendeu a eletrônica desenvolvida. Se você tem alguma dúvida nessa eletrônica, se você imagina que algo não vai funcionar, então o uso dessa plataforma de maneira nenhuma é para você chegar, pegar qualquer coisa, colocar aqui e agora mandar fabricar. Não é esse o intuito. O intuito, inclusive, da engenharia reversa é de você, de fato, compreender aquele funcionamento como um todo e, de fato, conseguir desenvolver algo que funcione a partir de algo que você tem em mãos. Então, nesse momento, te recomendo fortemente fazer uma grande avaliação de cada uma dessas ligações, verificar se as ligações também estão nos locais que você pretende que fiquem. Às vezes a gente vai mudar alguma porta no microcontrolador para deixar algo mais acessível, para usar alguma funcionalidade específica que a gente queira em algum componente eletrônico. Então você vai fazer uma revisão total aqui desses esquemáticos, porque o maior intuito aqui é você ter algo funcional em mãos para você fazer funcionar, para você estudar e para você colocar no seu projeto. Além de todos os esquemáticos, deixa eu te mostrar como que ficou a board. Olha que legal. Aqui a board ela já está previamente organizada. E isso é algo que eu nunca vi nenhuma inteligência artificial fazer. É a primeira plataforma que eu vejo conseguir entregar algo assim, porque os componentes não estão só aqui posicionados aleatoriamente. Se você observar e se você conseguir separar aqui, ó, pelos cubos, por exemplo, esse aqui eu consigo identificar que é o cubo do microcontrolador. Você vai notar que os componentes estão estrategicamente posicionados aqui. E eles estão posicionados já tanto na rotação quanto próximos aonde eles precisam ficar do componente eletrônico principal. Você consegue, claro, editar. Como eu falei, esse projeto aqui ele é 100% seu, então você pode colocar os componentes em outros lugares, você pode trocar a rotação, você pode trocar a camada, tudo, né? Então você coloca pro bottom, coloca pro top. Você ainda vai ter que fazer toda a ligação desses componentes eletrônicos, o projeto em si, do design da placa, ele ainda é seu. E esse projeto aqui, ele é 100% seu. Ele é 100% para você utilizar, para você estudar, para você modificar, para você transformar no seu produto final. Então é até aqui que as células conseguem te auxiliar no processo de desenvolvimento. E falando
mais sobre o processo de engenharia reversa, naquele momento, eu sei que para muitos que estão começando, que ainda são iniciantes na eletrônica, né, quando observam esquemáticos um pouco mais elaborados, ou às vezes para conseguir fazer uma seleção, entender como esses esquemáticos aqui funcionam, pode ser um pouco complicado, sim, mas a ideia é você partir de um esquemático realmente que você não conseguiria desenvolver sozinho, que você de fato não tem conhecimento ainda e que você vai partir de uma eletrônica que você não conhece para você começar a conhecer essa eletrônica e de fato dominar ela. Você pode usar também aqui o Cubot, ele fica aqui do ladinho quando você entra na parte de seleção dos cubos, e você pode pedir para ele, por exemplo, fazer uma comparação entre os cubos, te dar as principais informações de algum cubo que você achou interessante. Então ele trabalha aqui essa inteligência artificial já anexada a essa parte, a essa etapa aqui do desenvolvimento do seu projeto. Você consegue tirar algumas dúvidas. Então eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, compare os principais pontos de diferença entre os 3 primeiros cubos. Então aqui eu tô pedindo para ele fazer essa comparação, por exemplo, para eu conseguir fazer uma avaliação mais de funcionalidade, textual. Ele vai trazer informações do datasheet desses componentes também, então eu vou conseguir entender um pouquinho mais a fundo do que se diferencia. Às vezes, primeiro conversando com o Cubot aqui, você consegue fazer um filtro de qual que é a solução que você vai a fundo estudar. Então ele trouxe aqui, ó, no primeiro ele traz o nome do microcontrolador, aqui a gente já vê que é um microcontrolador diferente. Esse aqui é um dual-core de 32 bits, uma frequência de 240 MHz. Aqui já é um microcontrolador com uma capacidade bem menor, então 16 bits, 32 MHz. Então você vai conseguindo fazer essa comparação, entendendo o que você pretende, o que é o perfeito para o seu circuito, né? E a partir disso você consegue fazer uma boa seleção. Quando você fizer essa seleção aqui, de qual que vai ser o cubo que você vai de fato levar para o seu projeto, aí você entra aqui de cabeça, você consegue entrar dentro do cubo aqui, vou te mostrar todas as informações que você consegue extrair. Isso aqui é uma mina de ouro, gente. Isso aqui, você consegue tudo sobre esse desenvolvimento para você entender e conseguir aplicar. Então aqui eu tenho esquemático, eu tenho uma descrição completa de qual que é a função aqui desse cubo. Eu consigo pegar todos os componentes eletrônicos, inclusive, ó, vou pegar aqui o microcontrolador, que é o principal. Consigo pegar aqui o datasheet desse microcontrolador para fazer uma pesquisa mais intensa. Tá vendo que os nomes já estão aqui. Então eu não preciso, às vezes, adivinhar que componente que é, ou supor que componente que eu preciso, próximo do microcontrolador. Não! Olha só, se eu tenho aqui esse microcontrolador, eu sei que aqui é um resistor de 10 k ohms. Aqui são 2 capacitores, assim, assim, assim. Se a gente entra aqui dentro do microcontrolador, aqui, no caso, eu trabalho com os microcontroladores assim, embarcados, eu já fiz alguns projetos assim, então eu vou falar coisas que eu já sei, mas se você entrasse aqui, você ia descobrir, por exemplo, esses 2 capacitores aqui, eles são filtros, eles precisam ficar nessa sequência. Depois, no design da placa, eles precisam ficar próximos ao pino tal, assim, assim, assim. Então você vai partir de um conhecimento muito rico, sabe? Para continuar o seu desenvolvimento. Então eu recomendo demais que você faça isso no seu processo. Então, se você quer começar a desenvolver projetos com uma eletrônica mais elaborada, principalmente eletrônica embarcada, quer fazer projetos mais difíceis, pega um dos projetos compartilhados. Eu vou deixar esse exato projeto aqui, também compartilhado aqui na descrição desse vídeo. Pegue e continue esse seu desenvolvimento, continue os seus estudos. Tenho certeza que isso aqui vai alavancar muito o seu conhecimento em eletrônica e vai te dar também aí um know-how um pouquinho maior para desenvolver projetos mais robustos, né? E aí, agora me conta se você já usava essa técnica para estudo, para desenvolver os seus projetos, ou simplesmente para, de fato, começar a entender como as coisas funcionam. Porque não sei se é por aí, mas por aqui, toda vez que eu vejo algum produto que me chama muita atenção, já começa na minha cabeça a vir várias suposições de como que ele foi feito, de como que as coisas foram construídas, se foi alguma eletrônica específica, se foi algum algoritmo que eu já vi. Então, essas coisas automaticamente já vêm na minha mente. É um exercício muito bom para você fazer, inclusive, para você sempre exercitar esse olhar tecnológico, né, de tentar entender como as coisas funcionam para conseguir também inspiração para os seus desenvolvimentos. Se você quiser continuar conversando comigo sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários. Se tiver também qualquer dúvida sobre o processo de desenvolvimento de um projeto usando a Celos, pode deixar aqui nos comentários que eu vou convidar o pessoal, a equipe da Celos, para responder os comentários aqui também. Então deixa para mim aqui nos comentários que a gente continua conversando por aqui. E se você quiser trocar mais ideia, você está convidado a participar tanto do nosso grupo do Discord quanto das lives que acontecem nas segundas, terças, quintas e sextas, às 8 horas aqui nesse canal. Então, já deixa anotado aí, me segue por aqui e a gente se encontra em uma live também pra gente conversar ao vivo. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo e tchau!